Você já teve aquele pensamento, nossa, minha vida tá extremamente ruim, minha vida tá horrível, nada de bom acontece, minha vida tá muito difícil. Bom, esse vídeo aqui é para falar sobre um dos maiores ensinamentos que a minha falecida avó sempre me disse pra mim, e eu acho que eu só entendi ele recentemente. Bom, para entender o contexto, teve uma época que eu estava passando por uma situação muito complicada na minha vida. E aí um belo dia minha avó quis conversar comigo e ela me disse o seguinte, ela pegou na minha mão assim e me disse: Wagner, quando você estiver achando que sua vida está muito ruim, quando você não estiver mais querendo viver ela, vá até o hospital. Vá até o hospital e olhe para as pessoas que estão lá. Você vai ver quantas pessoas estão ali lutando a cada segundo para poder viver. E eu sempre fiquei com isso na minha cabeça e eu interpretei da maneira que deveria é, aquela frase que ela disse, aquele ensinamento. Só que, pra falar a verdade, eu acho que eu só entendi isso de verdade, esse ensinamento dela, quando, algum tempo atrás, quando ela começou a ser internada, foi internada no hospital que ela estava, antes de ser transferida para outra cidade. Na noite que ela chegou lá, eu estava lá, e ela estava, pela primeira vez eu vi ela, com um tanque de oxigênio para poder respirar, em uma cadeira de rodas. E quando o médico liberou lá pra gente levar ela até o quarto dela, que ela ficaria, alguém precisava carregar o tanque de oxigênio. E eu carreguei. E o dia em que minha avó faleceu, ou quando eu fui ver ela no hospital, até o momento em que a gente foi no velório, no enterro dela, é, eu acho que esse tinha sido o pior dia da minha vida. Porque eu vou dizer, né, como disse em outros vídeos, a morte da minha avó, o enterro dela foi o momento mais difícil, acho que foi o pior dia, apesar de todas as circunstâncias, mas até então tinha sido o pior dia, porque enquanto eu estava ali carregando aquele tanque de oxigênio da minha avó para ela conseguir respirar pelo hospital afora, até chegar no quarto dela, ajudar ela a poder ir ao banheiro, depois se deitar na cama, eu entendi finalmente aquilo que ela dizia. E ao longo dos dias e do tempo que ela foi ficando no hospital, a gente vai convivendo com a situação e cada dia que você passa, você vê muitas pessoas. Opa, que eu deixei baixar a câmera aqui sem querer. Você vai vendo muitas pessoas que estão ali todo dia chegando mal, pessoas acidentadas, pessoas doentes, pessoas sofrendo, pessoas gritando, pessoas desesperadas porque um parente, uma pessoa importante, está ali internada e ela não sabe o que fazer. Muitas pessoas lutando para poder viver e deixar as outras pessoas vivas. E você vê que é um ambiente negativo, é o pior lugar do mundo para você estar, porque você sempre vai ver tristeza, você não vai ver algo positivo ali, porque se uma pessoa está ali é por algo ruim que aconteceu. Por algo, geralmente, a grande maioria das vezes é porque algo ruim aconteceu. Você está ali no hospital com pessoas internadas, vendo pessoas sofrerem, lutarem. E depois, quando minha avó foi internada em Belo Horizonte, que ela foi transferida para o hospital de lá, e ela estava lá no CTI do hospital, já com câncer em estado terminal e metástase, e vários órgãos comprometidos, e eu fui lá com o meu irmão, meus primos, meus tios, meu pai, e a gente foi vendo a situação se degradando, e você vai passando em cada corredor que você passa de um hospital, desde a entrada até a recepção, até os corredores que você vai passando e vai vendo pessoas entubadas, pessoas sofrendo, pessoas inconscientes, pessoas mal, pessoas com dor, pessoas que você nem reconhece mais, lutando pela vida para continuarem vivos. E aí você para e reflete, cara, minha vida não é tão ruim assim. E esse é um grande choque que muita gente não tem. É por isso que a minha avó me ensinou isso. E eu entendi finalmente. Obviamente eu já tinha entendido, mas quando você vivencia isso, você dá muito mais valor ao peso dessas palavras. E cara, quando a vida estiver difícil, quando você achar que a vida está muito ruim, vá até um hospital. Veja essas pessoas ou pelo menos reflita sobre. Essas pessoas que estão ali constantemente. Que isso? Oh, perdão, meu gatinho fez uma. No meio do vídeo. Mas enfim, não vou dar um corte nessa parte não. Mas veja essas pessoas, essas situações. Se a vida estiver muito difícil,
Vá até o hospital, reflita sobre essas pessoas que estão lá lutando para viver. Às vezes, por mais difícil que seja uma situação no mundo, você vai conseguir vencer. Você vai conseguir. Não desista. Não desista da sua vida. Porque a vida ela pode ser muito boa, mesmo nos momentos difíceis. E eu sempre tento pensar de forma otimista. Eu já pensei de uma forma muito negativa, não vou negar para vocês. Infelizmente, às vezes acontece tanta tragédia que vai tumultuando e é difícil. Mas foi como eu disse para meus familiares. Acho que tudo a gente pode aprender alguma coisa. E eu acho que isso serviu para eu aprender de uma certa maneira. Acho que o maior ensinamento que minha avó me deu nos últimos dias da vida dela, ele continuou se valendo. Porque mesmo que a situação seja difícil, é, eu sinto que há solução, há esperança. Eu ainda posso lutar para ter uma vida melhor, sabe? Mesmo que a vida seja difícil, eu ainda posso fazer valer. E ainda posso fazer a vida melhorar, sabe? Enquanto eu tiver força. Muita gente já perdeu as forças para poder continuar vivendo. Então eu acho que não tem por que desistir. Mesmo que seja um momento mais difícil que você esteja passando, ou que eu esteja passando, qualquer pessoa, vale a pena, sabe? Eu acho que enquanto você ainda tiver um pouquinho de, um resquíciozinho de força, lute. Lute para ter uma vida melhor e não desista. Mesmo que seja uma situação difícil, eu sei que vai passar. Eu sei que é difícil entender isso mesmo quando você passa para a pior situação do mundo, mas a vida é boa. Mesmo que você se encontre perdido, a vida é boa. Mesmo que você queira desistir, mesmo que você queira largar tudo, a vida é boa. E acho que foi o maior ensinamento que minha avó me deu, que a vida vale a pena. Mesmo você vivendo dificuldade, sendo uma pessoa honesta, vale a pena viver. Porque por mais que a situação seja difícil, a gente precisa valorizar aquilo que a gente tem e agradecer todo dia. Só por estar respirando e estar vivo. Porque tem gente no hospital que tá literalmente lutando pra isso, sabe? E acho que a gente não para pra pensar isso. Eu acho que esse foi o maior ensinamento que minha avó me deu. Ela me deu muitos. E era uma pessoa muito boa, apesar de ter uma vida muito difícil. E eu senti que. Não vou entrar em detalhes aqui sobre como foi a vida da minha avó, mas ela foi uma pessoa que sofreu muito. Eu acho que as piores experiências possíveis a minha avó deve ter passado. Quem conhece ela bem sabe. E apesar de tudo, ela, ela tinha tudo para ser uma pessoa amargurada, ruim e que odiasse a vida e odiasse viver. Mas mesmo em toda dificuldade, ela sempre tentou fazer com que eu, meus pais, meus tios, meus primos, meus irmãos, acreditássemos que a vida podia ser melhor, podia ser muito boa. Mesmo ela tendo passado por tudo que passou e sofrido tudo que passou nos seus últimos dias de vida. Eu acho que era isso que ela ia querer. Que a gente lutasse pela nossa vida, mesmo na dificuldade. E enxergasse sempre que dá para melhorar. Bom, é isso. Eu só queria compartilhar isso com vocês. Então, quando estiver difícil, não desista. Lute. Mesmo que esteja difícil e pareça impossível, se você ainda tem um pouquinho de força, você vai ver que você consegue. Não desista da sua vida. Não desista daquilo que é importante para você. Não desista de você mesmo. É isso. Valeu.